Para você iniciar a sublimação em canecas, você vai precisar de impressora sublimática, de prensa térmica de caneca, tinta sublimática, caneca para sublimação, papel transfer sublimático, fita térmica, manta de silicone, aquele bem fininho, e alguns insumos básicos, como régua, estilete e base de corte. Para medir o tamanho certinho da caneca, eu tenho uma dica para você. Como é que eu faço? Eu pego um pedacinho de folha, pode ser uma folha sublimática mesmo, e tento moldar aqui na caneca. Então, eu faço assim. Eu meio que desenho o tamanho da caneca. Então, eu venho, coloco a caneca aqui na pontinha, ó, na pontinha aqui, e faço um risquinho aqui, ó, bem na pontinha, ó. Então, eu sei qual é a altura da caneca. Esse daqui é a primeira dica, mas você pode fazer de uma outra forma. Você pode pegar a régua e medir também. Então, eu consigo saber qual é a altura da caneca. Então, deixa eu virar para mim. Ele tem aqui exatamente 9,8, ó. 9,8. Então, eu vou anotar aqui, ó. 9,8 centímetros de altura. Agora, para saber qual é a área aqui, o redondinho da caneca, o que que eu faço? Eu pego a caneca, coloco o papel aqui, ó, juntinho da alcinha, pego a outra parte e coloco aqui também. E eu pego e dobro a parte onde tá terminando, ó, aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Perfeito, ó. Eu faço essa dobra assim. Então, eu sei que a minha caneca é 9,8 por esse tamanho aqui, que eu também não sei quanto que é. Então, eu pego a régua e meço. Deu 24,7. 24,7 centímetros. Depois desse passo, eu vou recortar essa parte. Então, aqui eu cortei o meu papel pelo tamanho que eu falei para vocês e vou fazer mais uma vez aqui para ver se eu cortei do tamanho certo, ó. Então, ó, dá para ver que cortou bem certinho. E vou colocar uma fita aqui. Agora eu preciso colocar a caneca na prensa para ver onde faz o fechamento da manta dele. Então eu vou colocar ela aqui dentro. Com a ajuda de um lápis ou de uma caneta, você vai fazer um risquinho onde a manta termina, dos dois lados. Ó, ficou dessa forma aqui. Então, quer dizer que a minha manta de silicone, ela fecha aqui. Então, não adianta eu colocar o meu desenho até aqui, que ele não vai conseguir estampar. Sabendo disso, dessa marca aqui, eu vou deixar meio centímetro, ó, mais ou menos aqui, o tamanho da minha caneca. Esse lado, mais esse lado aqui, ó, tá? Agora eu vou tirar. Eu vou medir novamente, tirar aqui, eu vou fazer um risquinho aqui, ó, deixando meio centímetro, ó, meio centímetro e meio centímetro desse lado também. E agora eu meço de novo, ó, aqui, ó, ele vai ser menor, ó, deu 22 de comprimento. E aqui ele tem 9,8. Você pode fazer com 9,8, mas a sublimação ele não pega
muito aqui na parte de baixo, porque ele tem aquela massa maior do que aqui a parte de cima. O recomendado é deixar 5 milímetros embaixo e 5 milímetros em cima. Então eu vou fazer isso. Como ele tem 9,8, 9,8 menos 1 vai dar 8 por 8. Então eu vou fazer a imagem 8 por 8. Antes de qualquer impressão, você precisa fazer a verificação de jatos. É muito importante para que você não desperdice material, como a folha e as tintas. Então você pode pegar um pedaço de folha de rascunho e fazer a verificação. Vou mostrar para vocês. Aqui na verificação você pode ver que tem um pretinho e um coloridinho aqui com os três juntos. Aqui, esse aqui saiu perfeito, não tem nenhuma linha falhando. Mas se tiver alguma linha falhando, você pode fazer a limpeza de cabeçote, que ele vai voltar ao normal. Eu fiz algumas impressões aqui na impressora Sublimática, 3 diferentes, para mostrar exatamente sobre como imprimir de forma certa na impressora Sublimática. A primeira que eu fiz foi essa daqui, ó. Dá para ver que ela tá com a impressão bem falha, porque eu fiz numa qualidade padrão de impressão. Aqui a impressão é uma foto, então eu teria que ter colocado qualidade de foto ou aquela máxima que tem na impressora. Mas eu fiz no padrão para mostrar para vocês como é que fica o tipo de impressão padrão. Fica todo falhado. O segundo tipo de impressão que eu fiz foi impressão normal, eu não espelhei. Então vocês podem perceber que o meu nome ele tá de uma forma certa, dá para ver o Elizabeth certinho. Vocês conseguem ver isso? E a última impressão eu fiz em qualidade de foto e coloquei o meu nome espelhado, então dá para ver que meu nome tá ao contrário aqui. Esses tipos de impressão não devem ser feitos quando você fizer uma caneca, então você deve espelhar a sua imagem e sempre deixar em qualidade máxima. Outro fator que você tem que ficar atento é sempre ver se não tem nenhuma falha de impressão ou nenhuma marca de rolete na sua folha, porque isso também pode manchar a sua caneca. Então, nessa partezinha aqui, onde tem as quininhas, é bom sempre recortar onde a sua impressora ficou com a marca de tinta, ó. Nessa parte aqui, ó, nas pontinhas. Antes de ligar a prensa, você precisa fazer o ajuste da pressão da sua prensa. Então você vai pegar a caneca que você vai fazer a sublimação e vai colocar na prensa. Aqui a pressão, ela tá bem forte, ó. Eu não consigo tirar a caneca do lugar. Mas como é que você faz o ajuste? É através desse roletezinho. Se você empurra para frente, ele fica com uma pressão mais forte. Se você empurra para trás, ele vai ficar com a pressão mais folgada. Como eu vou fazer com a manta de silicone, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar a manta de silicone aqui na caneca e vou levar tudo aqui para a prensa. Aqui ele tá com uma pressão boa, mas eu posso apertar um pouco ou deixar ele mais folgado. Isso depende muito da sua sensibilidade e da pressão que você tem. Isso você só vai adquirir com o tempo, tá bom? Agora vamos fazer o recorte do papel para colocar certinho na caneca. Então, com a ajuda da base, de uma régua e de um estilete, você vai fazer o recorte. Então, como é que eu costumo fazer? Eu sempre primeiro tiro a parte de baixo e de cima. Tento não colocar a régua em cima do desenho, então eu venho desse lado aqui, para não colocar em cima do desenho. Essa outra parte aqui, não tem como não colocar a régua em cima do desenho. Então, você tem que fazer ele totalmente seco para não manchar a sua estampa. Prontinho. Vou fazer o recorte só de um. Aqui. Se vocês perceberem, esse lado aqui, a margem desse lado tá menor do que esse lado aqui. Então eu preciso igualar as duas partes. Então eu venho com a régua
e vou tirar a medida que não precisa e vou tentar deixar do mesmo tamanho. Uma coisa que eu percebi agora foi que essa folha tem uma pequena mancha onde não deve, que é essa parte aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa parte aqui. Eu vou olhar de novo para ver se não tem nenhuma mancha. Ó, ficou perfeita. Agora, eu vou colar na caneca. Agora, eu vou pegar a caneca. Eu vou centralizar ela no meio e vou puxar as abinhas. Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, aqui nessa parte, eu tento deixar na mesma medida que essa parte aqui, ó. Outra coisa é que a margem daqui, de baixo e de cima, elas também precisam estar bem no meio, bem alinhadas. Feito isso, eu vou colocar fita térmica. Prontinho, agora é só colocar na prensa. O próximo passo é ajustar a sua prensa. Geralmente eu uso 180 graus, 180 segundos, mas dependendo do tempo e da temperatura do ambiente, você pode usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então você pode fazer uma fichinha para você e colocar dias quentes, 180 graus, 180 segundos. Dias frios, 180 graus, 190 segundos, por exemplo, ou 190 graus, 190 segundos. Então é bom você colocar no papel a temperatura do ambiente, a umidade do ambiente, para não fazer a caneca de uma forma errada. Para configurar a prensa, você precisa apertar alguns botões. Essa prensa da Live, você faz a configuração da seguinte forma. Tem um botãozinho aqui na lateral, você liga. Aqui no modo, você aperta uma vez e você consegue mexer, ó, tá vendo? 179, 180, então esse aqui é a temperatura. O segundo tempo, que é o 7, é o tempo dela que vai ficar aqui dentro. Então você consegue colocar mais ou menos. Então eu vou deixar aqui 180 segundos. E aqui também configuro para 180. E você pode aumentar ou diminuir também. Agora eu deixo ela esquentar até 180, ela vai apitar e depois eu coloco a caneca. Ela chegou no 180 graus, ela apitou. Eu vou abrir, vou colocar a minha manta de silicone nela, bem no meio. Aqui, prontinho. Ela tá bem centralizada. E eu vou colocar aqui. Mas antes de colocar aqui nessa prensa da Live, eu preciso apertar o verdinho, tá bom? Então eu vou apertar o verdinho e vou colocar ela bem no meio. Ó. E vou fechar a prensa. Você pode perceber que ela já está contando regressivamente. Mas como eu demorei um pouquinho para colocar ela, eu vou deixar mais ou menos uns 10 segundos a mais, porque eu demorei para colocar na minha prensa. Então eu vou deixar uns 10 segundinhos a mais para compensar esse tempo de atraso que eu tive. O processo todo da caneca tem que ficar 3 minutos dentro da prensa. Não pode ficar nem mais e nem menos, senão a sublimação ela não acontece, vai ficar falhado ou queimado. Apitou, mas eu vou deixar 10 segundos a mais, lembra que eu falei? Então,
10 segundos. Ó, aperta o verde, que finalizou, e eu vou tirar a caneca. Lembra que eu falei para vocês que o fundo da caneca tem mais massa do que a outra parte? Então, é uma opção sua deixar 30 segundos a mais só no fundinho ou não. Então, eu vou deixar 30 segundos a mais só na parte traseira da caneca. Mas lembrando você que se você fizer isso, você pode danificar a sua prensa, porque ela fica meio torta. Se vocês verificarem aqui, vou virar para vocês, ela tá aqui mais aberta do que aqui. Então, esse processo de fazer para ficar com a caneca 100% acaba danificando a sua prensa. Então, o correto é fazer deixando aquela margem de 5 milímetros em cima e embaixo. Agora eu vou tirar, vou desligar aqui para não... Agora vamos tirar aqui. Ó, cuidado que ela tá bem quente. Vou colocar aqui para tirar a fita. Prontinho. Cuidado para não se queimar com a caneca, porque ela tá bem quente. Sempre segura na alcinha. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é não tentar fazer a margem da caneca retinha. Vocês podem fazer um desenho geométrico, pode deixar uma bolinha, um triângulo na frente ou fazer a parte de um peixinho atrás, como foi feito nessa caneca, que foi feito meio arredondado, ó. Aqui e aqui.